segundo dados oficiais do Ministério da Previdência Social, e que, diga-se de passagem, excluem os trabalhadores autônomos e os trabalhadores domésticos, nós temos no nosso país 81 acidentes de trabalho por hora. Desses acidentes, 49 trabalhadores por dia não retornam mais ao trabalho, seja por morte ou por invalidez permanente. Se nós projetarmos esses números, nós podemos chegar à conclusão que são 17.885 trabalhadores por ano que não retornam ao trabalho em virtude de morte ou de invalidez. Ou seja, seriam 178.850 trabalhadores por década. Só para os senhores terem a dimensão do que eu estou dizendo, a guerra do Iraque, em uma década, matou 174 mil pessoas. Ou seja, nós temos aqui no nosso país uma guerra do Iraque silenciosa. E nós não estamos percebendo a gravidade deste problema. Um trabalhador brasileiro hoje, para esvair a sua saúde num meio ambiente de trabalho insalubre em grau médio, receberia algo em torno aí de R$150. O que, convenhamos, é muito pouco para tanto. E todos nós que trabalhamos com o direito do trabalho sabemos que qualquer contador, eu não preciso nem de um advogado muito especializado, qualquer contador consegue fraudar perfeitamente nos recibos de pagamento o pagamento desses adicionais, diluindo os adicionais no salário de sentido estrito. Isso, a partir do ângulo que nós analisamos, pode ser muito engraçado, né? Obviamente eu tenho ali uma figura que é uma montagem, mas ela dá a dimensão da alienação do trabalhador brasileiro, né? Ele não tem muita noção do que está acontecendo com ele. Isso pode ser muito engraçado a partir da perspectiva que eu encaro. Mas, por outro lado, pode ser muito dramático. Então, veja bem, o que aquelas estatísticas frias e esses elementos jocosos escondem é aquela realidade dramática que nós vimos naquela última foto. Bom, com base nesse diagnóstico, eu chego à conclusão que é necessário que nós façamos uma ressignificação do direito do trabalho. Ou seja, que nós possamos pensar e refletir sobre a possibilidade de construção de um novo modelo justo-trabalhista. E para isso, talvez seja importante nós refletirmos um pouco, para pensarmos nesse novo modelo, nós refletirmos um pouco sobre o modelo de Estado que nós temos hoje delineado nos tratados internacionais de direitos humanos e nas constituições dos países democráticos. Talvez seja interessante para nós compreendermos o que esse novo modelo de Estado diz, retomarmos alguns elementos históricos, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que o Estado liberal e o Estado social tinham como o principal objetivo promover a tutela da propriedade. E, para isso, os detentores dos meios de produção apostavam no modelo jurídico chamado legalista e que dá origem ao positivismo jurídico. Mas, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, nós percebemos que, em nome do cumprimento estrito da legislação, sem nenhum diálogo com a ética, foram cometidas as maiores atrocidades que se tem notícia na história da humanidade. E isso nos levou a deflagrar um processo de reflexão e um momento diferenciado do direito que nós chamamos de pós-positivismo. Nós não sabemos muito bem, com muita clareza, o que é o pós-positivismo. Ele ainda é um conjunto amplo e inacabado de reflexões acerca do direito, no dizer das palavras do professor Luiz Roberto Barroso. Mas nós já podemos afirmar, pode passar, por favor, que este momento do direito, chamado de pós-positivista, e que deflagra a criação do que nós conhecemos hoje por Estado democrático de direito, ele aposta nas seguintes questões. Primeiro, os princípios e direitos fundamentais, eles possuem força normativa. Eles não são meras pautas programáticas ou declarações de boas intenções. Eles possuem força normativa. Se eles possuem força normativa, eles devem ser aplicados imediatamente. Tal como, aliás, nos diz a nossa Constituição no artigo 5º, parágrafo 1º, e às vezes nós não percebemos. Mas esses direitos possuem uma dimensão subjetiva, na medida em que eles geram garantias para o cidadão,
mas eles também possuem uma dimensão objetiva, porque eles se espraiam por todo o ordenamento jurídico como vetores hermenêuticos e fazem parte, portanto, do processo de interpretação e de construção do direito. Além disso, eles têm eficácia vertical, na medida em que eles vinculam o Estado, mas são dotados também de eficácia horizontal, na medida em que eles vinculam os particulares. Nós sabemos que num mundo hoje globalizado como o nosso, cada vez mais complexo, nem sempre o Estado é o maior agressor das liberdades públicas. Às vezes, os grandes conglomerados econômicos agridem direitos fundamentais das pessoas muito mais mesmo do que os piores e mais perversos estados ditatoriais. Como resultado disso tudo, há uma modificação substancial na atividade do Estado juiz. No Estado liberal e no Estado social, o juiz ele era apenas a boca da lei. O fundamento de validade da lei era apenas a sua aprovação formalmente válida perante o poder legislativo. A partir desse momento, a função do juiz era absolutamente descritiva. Incumbia ao juiz descrever a lei e aplicá-la de acordo com a vontade do legislador. E isso, naturalmente, gerava aquela segurança, aquele modelo de segurança jurídica que interessava aos detentores dos meios de produção. Hoje, não. Se os direitos fundamentais possuem força normativa, o papel do juiz é radicalmente diferenciado, porque a lei não é mais o centro do direito. A lei é um elemento importante do direito, mas o seu fundamento de validade não é apenas a aprovação formalmente válida perante o Poder Legislativo. É, sobretudo, o diálogo que a lei produz com a ética, embebida dos princípios e dos direitos fundamentais. Portanto, o juiz deixa de ser a mera boca da lei para ser aquele sujeito que possui obrigação de concretizar, em última instância, aquilo que nos tratados internacionais de direitos humanos e nas constituições democráticas não passam de promessa. Então, a nossa função modifica-se radicalmente. E aprofundando e adensando tudo isso que foi dito aqui agora, eu relembro da preleção, por exemplo, do professor Canotilho, quando ele fala que um Estado hoje somente será um Estado de direito na medida em que ele se dispuser a ser um Estado protetor do ambiente. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós passamos por um momento em que há um esverdeamento dos direitos. Isso significa dizer o quê? Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela prevê no seu corpo apenas direitos civis, sociais, políticos, culturais e econômicos. Ela não fala da fundamentalidade do meio ambiente equilibrado, incluído no meio ambiente a noção de meio ambiente de trabalho, naturalmente. Tanto é que em 72 nós temos a Declaração de Estocolmo, que, pelo menos no plano internacional, vem a reconhecer a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E isso é importante por quê? Porque sem o meio ambiente equilibrado, nós não teremos condições de fruir todos aqueles direitos que são reconhecidos na declaração. Ou seja, os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais. Vale dizer, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado guarda uma relação de anterioridade lógica em relação a todos os outros mais direitos. Não que ele seja mais ou menos importante, mas ele possui uma relação de anterioridade lógica. Porque se nós não preservarmos a vida em níveis viáveis no nosso planeta, nós decididamente não poderemos cogitar da fruição de outros direitos que são extremamente importantes. Então, nesta perspectiva, eu tenho procurado afirmar, e outros juristas também têm feito, que nós estamos num momento de transição e que, mais do que um Estado democrático de direito, talvez nós tenhamos delineado hoje um Estado democrático ambiental de direito. O que isso quer dizer? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os direitos caminham para a trans ou meta-individualização, que é um bem de uso comum do povo. Outra característica jurídica deste modelo de Estado é a transcendência da propriedade. A propriedade não é mais um direito absoluto. Ela está jungida ao cumprimento de uma função socioambiental, porque os microbens que a compõem, ambientalmente falando, não pertencem apenas ao proprietário, mas pertencem a toda a população.
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial a sadia qualidade de vida, o elemento de anterioridade. Impondo-se a quem? Ao poder público, eficácia vertical dos direitos fundamentais, e à coletividade, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o dever de defendê-lo e de preservá-lo. Ou seja, uma das opções do Estado Democrático Ambiental de Direito é pelo privilégio da prevenção em detrimento da repressão. No modelo de Estado liberal, né, nós assistimos passivamente à consumação dos danos, para somente depois abrir-se a possibilidade do cidadão vir ao Poder Judiciário para receber, se muito, uma indenização. Mas nós sabemos que numa sociedade complexa, de massas e de risco, como a que nós vivemos atualmente, os danos, quando consumados, são de difícil e impossível, ou impossível reparação. E é justamente por isso que nós temos hoje uma opção, pelo menos delineada, tanto no plano internacional quanto no plano interno, de privilegiar a prevenção em detrimento da repressão. E a última característica deste modelo de Estado é a ampliação dos sujeitos de direito, porque nós fazemos tudo isso não apenas em benefício da nossa geração, mas também das futuras gerações. Bem, feitas essas reflexões, nós podemos agora procurar, de fato, ressignificar o direito do trabalho. E aí eu conclamo os senhores aí, não precisa de me falar, imaginar alguns direitos trabalhistas que estejam elencados no artigo 7º da Constituição. Pensem aí em 3 direitos. Pensaram? Alguém de vocês pensou no direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho? Certamente que não. Pensaram em hora extra, em adicional noturno, em adicional de insalubridade, em adicional de periculosidade. Ora, se nós temos um modelo de Estado que privilegia a prevenção em detrimento da repressão, nós podemos afirmar com muita segurança que o principal direito dos trabalhadores nesse modelo de Estado é justamente o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho. E a nossa prática, tanto jurídica como a mesma nossa prática no magistério, vem solenemente ignorando esse direito que é tão importante e que é um emblema característico deste modelo que eu chamo de Estado Democrático Ambiental de Direito. Basicamente, creio eu, que um novo modelo de direito do trabalho só pode emergir a partir do diálogo entre o direito do trabalho e o direito ambiental. Ou seja, me parece que o direito do trabalho precisa ser pelo menos embebido da principiologia que orienta o direito ambiental. Eu falo dos princípios do desenvolvimento sustentável e do poluidor pagador, vistos pelas óticas da prevenção, da precaução e da responsabilidade fundada nos riscos. Para nós compreendermos o que eu estou querendo dizer, talvez seja importante nós retomarmos aqui em mão um conceito que vem do direito econômico, que foi muito bem apropriado pelo direito ambiental. Você pode passar o slide, por favor, se quiser? Que é a noção de externalidades. Todo processo produtivo gera resultados que não estão previstos inicialmente no plano de negócios. Eles podem ser positivos ou negativos. Quando eles são positivos, nós temos externalidades positivas. Quando eles são negativos, nós temos externalidades negativas. Por exemplo, a poluição é uma externalidade ambiental negativa. Nós podemos cogitar da existência de poluição de índole trabalhista? Certamente que sim. Todas as vezes que nós temos a degradação do meio ambiente de trabalho a ponto de causar um acidente ou uma doença ocupacional, nós tivemos poluição trabalhista. E a questão é a seguinte: quem deve arcar com os custos desta poluição? É isso que o Instituto da Externalidade do Direito Econômico quer nos colocar. Quem arca com os custos dessas externalidades negativas? Em síntese, a pergunta central é a seguinte: é lícito ao detentor do meio de produção privatizar os seus lucros e socializar as suas perdas? Ou seja, ele se vale do trabalho, da força de trabalho das pessoas, aufere lucro com isso, o dia que o trabalhador está acidentado, ele fica por conta da Previdência Social e todos nós custeamos o tratamento desse trabalhador? Ou seja, é lícito ele privatizar os lucros e socializar as suas perdas? Evidentemente que não. E é justamente isso que o princípio do poluidor pagador visa esclarecer. Primeiramente, o empregador poluidor, no nosso caso específico, vou assim dizer, ele deve pagar para não poluir.
Ou seja, ele deve custear todas as medidas preventivas e precaucionais que sejam necessárias a manter o ambiente de trabalho num módulo sustentável para que não haja agressões à integridade vital do cidadão trabalhador. Mas, se ainda assim, tomadas todas as medidas preventivas e precaucionais, nós não conseguimos impedir que danos ocorram à saúde do trabalhador, esse empregador poluidor deverá pagar por ter poluído. E quando eu falo em pagar objetivamente por ter poluído, ou seja, por ter maltratado a integridade vital do cidadão trabalhador. E aqui me parece que é absolutamente pertinente nós pensarmos na possibilidade de utilizarmos no direito do trabalho aquilo que diz no artigo 14 do parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, que é a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que o poluidor fica obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, inclusive os empregados, afetados pela sua atividade. Ou seja, a indenização, se houver, deverá ser em parâmetros objetivos e não subjetivos, como nós temos visto tão intensamente na prática dos nossos tribunais. Se nós queremos um novo modelo de direito do trabalho, nós temos que necessariamente pensar em um novo modelo de processo do trabalho. O modelo processual trabalhista que nós temos ainda é um modelo que está ligado ao liberalismo jurídico e que tem sido pensado, principalmente nos tribunais superiores, nos marcos do processo liberal. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que, no mínimo, ressignificar aquela trilogia que estrutura o direito processual, calcada na jurisdição, na ação e no processo. Se nós temos uma sociedade em que os direitos caminham para a trans ou meta-individualização, nós temos que privilegiar a jurisdição coletiva, em detrimento da jurisdição individual. E temos que repensar o próprio significado de direito de ação. Quando nós temos aula de teoria geral do processo, a maioria dos professores nos ensina aquele antigo conceito de direito de ação. Direito de ação é um direito subjetivo, público, autônomo e abstrato, que permite ao jurisdicionado invocar o exercício da função jurisdicional assim que ele tiver suportado um dano. Ou seja, é um conceito que, na sua essência, ele é subjetivo e repressivo. Ora, se nós temos um modelo de Estado que caminha para a transindividualização e que tem como nótula característica o privilégio da prevenção em detrimento da repressão, nós não podemos continuar a cultivar um modelo de ação que seja subjetivo e repressivo. É necessário que o direito de ação seja pensado numa perspectiva transindividualizada e que ele possa ser exercitado em um viés preventivo. E para isso é necessário que nós façamos uma ruptura com a teoria trinária de classificação das ações cognitivas. No direito liberal, no processo liberal, as ações condenatórias são o centro do mundo. No processo contemporâneo, as ações principais têm que ser as ações mandamentais e não necessariamente as condenatórias. Porque é por via da inibição ou da remoção do ilícito que nós conseguiremos subministrar o exercício da função jurisdicional numa perspectiva preventiva e não meramente repressiva. Também temos que repensar o processo. O processo, para os processualistas liberais, é o quê? É um instrumento técnico de declaração da vontade da lei, independentemente da justiça do caso concreto. Não, o processo, antes de ser um utensílio técnico, ele deve ser um instrumento ético, não de declaração pura e simples da vontade do legislador, independentemente da justiça do caso concreto, mas um instrumento ético de tutela efetiva dos direitos. E para isso é necessário nós cambiarmos também a noção de procedimento. Veja bem, aqui eu não quero cometer a heresia técnica de confundir processo com procedimento. Mas eu não posso perder de vista que é o procedimento que anima e dá vida ao processo. E que permite que o processo cumpra com seus objetivos. Portanto, me parece que uma das características desse novo modelo de direito processual deve ser o reconhecimento da possibilidade de o juiz adaptar o procedimento à luz do caso concreto que ele tem para a sua atuação.
de modo a que nós tenhamos os pressupostos de acesso a uma ordem jurídica eficiente e que seja ambientalmente justa. O Estado liberal, né, ele parte da concepção que nós podemos ter um procedimento único que consegue dar resposta para toda e qualquer situação da vida. Mas numa sociedade tão complexa como a que nós vivemos, uma sociedade de massa e de risco, é evidente que o legislador não pode, de antemão, prever um procedimento que seja capaz de dar resposta para qualquer crise da vida. Para que nós tenhamos essa possibilidade da adaptação do procedimento, talvez seja necessário ressignificar a própria noção de devido processo legal. Aliás, eu vou fazer aqui um parênteses, apesar do tempo já estar avançado, nós traduzimos essa expressão devido processo legal para o português de modo bastante equivocado. Nós traduzimos a palavra law como lei, e law para o direito anglo-saxão tem um significado bem diferente do que é lei para nós lusófonos, né? Tanto é que, para eles, a palavra law tem a noção muito mais do direito do que propriamente de lei. Tanto é que eu quero falar de direito processual, eu falo de procedural law, eu quero falar de direito ambiental, eu falo de environmental law. Então, creio eu que nós temos que pensar na existência de um devido processo que não seja necessariamente legal, mas de um devido processo que seja um devido processo jurídico. Na minha concepção, aquilo que eu chamo, nos termos do Estado Democrático Ambiental de Direito, de um devido processo constitucionalmente estruturado e ambientalmente justo. O que eu quero dizer com o devido processo constitucionalmente estruturado? Um processo que seja capaz de garantir aos litigantes todos os direitos processuais fundamentais, sem com isso se ver na obrigação de seguir patológica e insanamente um rito processual previamente traçado pelo legislador para dar conta de toda e qualquer situação da vida. E que seja substancialmente justo, ou seja, que consiga produzir respostas jurídicas ambientalmente sustentáveis, inclusive no âmbito do direito do trabalho. Então, aqui, feitas esses prolegômenos, eu chego assim no ponto nevrálgico da minha exposição. É a de que os provimentos mandamentais são aqueles capazes de inibir ou de debelar as crises ambientais trabalhistas, que na minha obra eu chamo de crises de 3 dimensões. Crises de dimensão desumanizante, crises ambientais trabalhistas de dimensão físico-ergonômica e crises ambientais trabalhistas de dimensão psíquico-moral. É óbvio que toda e qualquer crise ambiental trabalhista avilta a condição humana do cidadão trabalhador. Mas algumas o fazem tão intensamente a ponto de poderem ser qualificadas como crises de dimensão desumanizante. Geralmente, elas são caracterizadas por aquelas condutas que estão tipificadas na legislação criminal como crimes, como no caso de redução de trabalhadores à condição análoga à de escravos pela exposição a condições ambientais laborais degradantes. Como casos que eu já tive, que trabalhadores dormiam relento, não tinham locais para fazer suas necessidades fisiológicas, não possuíam água potável, consumiam água em lagoas onde disputavam água com animais silvestres e animais domésticos e coisas do gênero que não dá nem para a gente aprofundar aqui. Temos também as crises de dimensão físico-ergonômica, que eu não vou me estender muito sobre ela, que são aquelas que nós mais conhecemos, né, que são oriundas de agentes físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos e que rendem ensejo à existência da insalubridade, da periculosidade e da penosidade, né? Somente lembrando a diferença entre insalubridade e periculosidade. A insalubridade mata o trabalhador lentamente e com requintes de crueldade. A periculosidade mata o trabalhador abruptamente e com violência extrema. Também temos as crises de dimensão psíquico-moral, que eu chamo de crises de dimensão psíquico-moral, que eu não vou me estender sobre elas, porque ontem já foram faladas aqui, e hoje a doutora Daniela irá falar também sobre elas, que dizem respeito ao fenômeno que nós conhecemos hoje como assédio organizacional. Há em algumas situações, nós podemos caracterizar ambientes que, do ponto de vista físico, químico, biológico e ergonômico, ele se mostra sustentável. Mas naquele ambiente há um nível de degradação moral tão intenso a ponto de corroer completamente a estrutura psíquica e emocional do cidadão trabalhador.
eu creio que também nesse caso, embora nós não tenhamos elementos tangíveis, mas intangíveis, nós estamos também de um problema que é ambiental. E eu quero demonstrar isso. Os problemas ambientais não são apenas físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos. Eles podem ser também de ordem moral. Eles podem ser um inimigo invisível no meio ambiente de trabalho. Obviamente que da instauração de cada um desses modelos de crise, surgem direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos que merecem ser, interesses que devem ser tutelados. A questão a saber, e já prometo caminhando para o final, é qual a melhor forma de nós inibirmos ou debelarmos essas crises. Bom, as tutelas de mérito, até de acordo com o que eu já expus agora atrás, elas objetivam basicamente atacar o ilícito ou o dano. O ilícito considerado como a conduta contrária ao direito ou o dano, efetivamente suportado. Né? Evidentemente que se nós temos um modelo que eu chamo de Estado democrático ambiental de direito, e cujo um dos emblemas é o privilégio da prevenção em detrimento da repressão, as tutelas preventivas que visam atacar o ilícito devem ser privilegiadas. E aí eu falo das tutelas inibitória e tutela de remoção do ilícito. Tutela inibitória, como o próprio nome já diz, é uma heresia eu falar de tutela inibitória, por exemplo, do professor Marinoni, mas sou ousado. A tutela inibitória, naturalmente, ela visa o quê? Inibir a ocorrência ou a repetição de um ilícito. Como no caso nosso trabalhista, que pode se dar positivamente ou negativamente. Por exemplo, se o juiz determina que o empregador entregue equipamentos de proteção individual aos empregados de determinado réu, nós estamos dando uma tutela inibitória, que visa o quê? Impedir a repetição de um ilícito, que em última instância pode preservar a integridade vital. E pode ser também negativa, como no caso quando o juiz do trabalho impõe uma obrigação de não fazer ao empregador. Por exemplo, não tome horas extras além dos limites do artigo 59, porque nós sabemos que os acidentes de trabalho, quando ocorrem, geralmente os trabalhadores estão submetidos à sobrejornada e os acidentes ocorrem no final das jornadas. Mas há algumas circunstâncias em que o ilícito ocorre e se exaure. Mas ainda assim, se exaure porque ele não tem, enquanto ilícito, a possibilidade de se repetir. Mas ele continua gerando efeitos no tempo. Aí abre-se margem para a utilização da tutela de remoção do ilícito. Caso que eu já tive prática. Eu tive um caso em uma jurisdição que eu atuei, em que o empregador construiu o seu depósito de agrotóxicos contiguamente ao alojamento dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores dormiam, se alimentavam, descansavam inalando agrotóxicos. Perfeito? Evidentemente, o ilícito ali, ele ocorreu e se exauriu, e ele, como ilícito, ele não se repete. Mas ele precisava ser removido para preservar a saúde do trabalhador. Nesse caso, nós demos uma tutela de remoção do ilícito. Olha, tire o depósito de agrotóxico ou o alojamento desse lugar. Os dois juntos não podem ficar. Perfeito? Mas nem sempre nós conseguimos inibir ou remover o ilícito atempadamente. Aí abre-se margem para as tutelas repressivas. E nós temos pelo menos duas modalidades de tutelas repressivas, que é aquela tutela que é a tutela ressarcitória pelo equivalente monetário, que nós conhecemos bem e que nós lidamos todo dia com ela, que visa indenizar alguém que tenha suportado um dano. Mas nós podemos também trabalhar com a ideia de uma tutela ressarcitória na forma específica. Ou seja, nós podemos, na perspectiva ressarcitória, recompor o bem que foi molestado, para assim reparar o dano que ocorreu. Essa é uma tutela muito utilizada no direito ambiental e que pode ser perfeitamente utilizada no direito do trabalho. Por exemplo, vamos pensar aqui num caso de exposição de trabalhadores à condição análoga de escravos em virtude da exposição a condições ambientais degradantes. O que permite a renitência do trabalho escravo no nosso país em pleno século XXI? São fatores estruturais, como falta de escolas, falta de um ensino de melhor qualidade, a falta de elementos culturais, a falta de elementos ligados à saúde. Por que, portanto, ao invés de revertermos um dinheiro para o FAT, quando nós temos uma situação em que há a configuração desse trabalho escravo dessa natureza, nós temos aquilo que nós chamamos de dano moral coletivo. Nós teríamos duas maneiras de pensar no ressarcimento desse dano. Por um lado, nós poderíamos mandar dinheiro para o FAT, pura e simplesmente. Ou seja, a tutela ressarcitória pelo equivalente monetário.
Eu não vou nem dizer o que eu penso sobre mandar dinheiro para o FAT, mas enfim, a única coisa que eu posso afirmar, pelo menos isso eu posso afirmar, é que eu sei que o dinheiro que foi enviado para o FAT, via de regra, ele não volta diretamente para a comunidade que foi lesada. Isso nós podemos afirmar com muita clareza. Então, por que não, ao invés de mandar dinheiro para o FAT, impor obrigações de fazer, ou seja, tutela in natura ao empregador? Como, por exemplo, a imposição de construção de escolas, pode passar, postos de saúde, pode passar, creches, pode passar, bibliotecas. Por exemplo, semana passada mesmo, quem entrar no site lá do meu regional, 23ª região, vai ver a notícia vinda da vara da qual eu sou titular. Eu tive um caso de trabalho escravo, que nós acabamos resolvendo a ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho por via de um acordo. E o empregador reconheceu que, de fato, ele havia cometido o ilícito, e aí eu sugeri, a princípio, vamos fazer um acordo para que você possa ressarcir a comunidade que foi lesionada, foi molestada nesse bem coletivo. E sugeri, a princípio, que fosse construída bibliotecas num município muito próximo da minha jurisdição, que chama-se Brasnorte. Mas antes de deliberar sobre isso, obviamente eu tive o cuidado de marcar uma nova audiência, uma nova sessão da audiência, e chamar o prefeito para discutir. O prefeito me disse, olha, excelência, eu preciso muito de bibliotecas em Brasnorte, mas o problema mais grave que eu enfrento hoje é o problema da saúde. Eu tenho um hospital público que tem 7 enfermarias que não estão funcionando porque elas estão completamente destruídas. Por que nós não pensarmos na possibilidade de reformar às custas do empregador essas enfermarias? E assim foi feito. As enfermarias foram reformadas e hoje elas estão atendendo a comunidade. Aí nós poderíamos até indagar, em termos teóricos, mas como assim? A educação, a saúde não é obrigação do Estado? Veja, o que eu disse? Uma das características do Estado democrático de direito ou do Estado democrático ambiental de direito não é apenas a eficácia vertical dos direitos fundamentais, mas também a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E nós podemos vincular sim, os particulares a realizarem obras, obrigações de fazer, que possam, em última instância, serem políticas públicas, com a participação, evidentemente, do poder público que vai absorver essas obras no seu funcionamento. Por fim, eu gostaria de dizer que, naturalmente, essas tutelas devem ser implementadas com urgência. Né? Eu não vou me estender aqui, que eu acho que já passei do meu tempo. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão das tutelas de urgência mais pormenorizadamente, mas como já passei do meu tempo, eu não vou fazer essa discussão. Se, porventura, posteriormente, nos debates que nós travaremos, se vocês quiserem aprofundar esse tema, eu posso falar um pouco mais sobre ele. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Peço desculpas por ter feito uma apresentação tão rápida, mas hoje, infelizmente, o tempo conspira contra nós todos. Muito obrigado pela atenção e obrigado mais uma vez àqueles que me